Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Eu, Vocês e uma História. E hoje é um dia muito especial porque eu trouxe duas histórias muito especiais para mim e eu espero que para vocês também. Histórias que a gente não escuta cotidianamente ou não vê tão facilmente nos livros de história, mas são histórias, são práticas, são existências que têm a muito nos dizer e a nos ensinar sobre o nosso passado e apontar caminhos para o nosso futuro. Vamos conhecer essas histórias especiais? Estão prontos? Então vamos lá? Tcharam! Gostaram da surpresa? Se hoje vou falar sobre história de rainhas, achei importante também trazer elementos da realeza africana, a pintura, o turbante, as cores. Hoje preparei histórias da realeza, histórias sobre heroínas negras. Vamos então conhecer as histórias de hoje? Começa então a contação de história de hoje pela história da rainha Nizanga Namandina Angola, que liderou o povo Dundungun, lá da Angola. A rainha Nizanga nasceu em Luanda e desde pequena foi educada para ser uma grande guerreira. Se destacou dentro da realeza que seu pai e seus descendentes assumiram entre o povo de língua bantu. A rainha da Angola não assumiu o posto assim de uma história tão simples. Ela viu seu pai falecer, depois seu irmão também morrer. Ela que já era referência nas negociações, na maneira de se pensar o exército e a proteção de seu povo, que estava sofrendo com a invasão portuguesa na época, acabou então, após a morte de seu irmão, por assumir o trono. Em 1624, a Angola então instituiu Nizanga como a rainha da Angola. Nizanga se destaca na história por seu caráter de organizar a sociedade, por pensar em práticas de resistência militar e práticas de resistência social. Pensou e organizou seu povo no contexto da produção de agricultura, na venda, no comércio e especialmente na defesa. Nizanga pessoalmente encarou os portugueses que na época estavam tentando conquistar, invadir a Angola. Nizanga até 71 anos de idade esteve à frente do exército, ia à frente e guerreava com aqueles que estavam tentando tirar a liberdade de seu povo. Nizanga se aliou a outras comunidades africanas, como os Jagas, e junto com esses outros africanos, Nizanga unificou lutas, unificou forças para combater os portugueses. Negociou com eles, conquistou a liberdade de seu povo e manteve ela durante todo o seu reinado. Durante mais de 40 anos, Nizanga protegeu com muita sabedoria o seu povo. Teve que se render às dificuldades do momento, aliás, um momento muito complexo, mas manteve seu povo a salvo. Nizanga faleceu por volta dos seus 82 anos de idade e durante todo o seu reinado, os portugueses não conseguiram invadir Angola, só depois que ela faleceu. Mas Nizanga se eternizou na história por todo o seu caráter de luta, de resistência, pela sua sabedoria de guerra e especialmente por ser um símbolo de luta pela libertação, já que manteve seu povo a salvo durante tantos anos. Quando a Angola se libertou dos portugueses no processo de independência, Nizanga foi retomada como grande símbolo e inspiração para o momento. E o povo bantu, Nizanga, cruzou o Oceano Atlântico
e chegou até o Brasil. Influenciados pelo caráter rebelde e pela inspiração de luta de Nizanga, o povo banto que aqui chegou, também escravizado, registrou em nossa história a história dessa grande mulher. E ela segue sendo referência em muitas das atividades culturais de nossas raízes de origem banto. Sabia? No samba, na capoeira, no maracatu, na congada, há muitas passagens e referências a Nizanga, a rainha, resistente, sabida e valente, que enfrentou bravamente os portugueses. Gostaram? Conheciam essa história? Nizanga, a rainha da Angola, inspiração de luta e resistência. E agora eu vou contar uma outra história para vocês. Uma outra história que fala sobre uma mulher muito importante na história brasileira. Teresa de Benguela é o nome dela. Não se sabe ao certo se Teresa de Benguela nasceu no continente africano ou se aqui no Brasil nasceu. Sabe-se que ela fugiu da senzala e algumas narrativas contam que foi seguir os passos do seu companheiro José Piolho rumo à independência e à luta pela libertação do povo negro. No Vale do Guarupé, que fica em Mato Grosso, ela reinou. Isso mesmo. Teresa de Benguela é conhecida como a Rainha Teresa de Benguela e reinou no quilombo de Guariterê. Contam que ali no quilombo de Guariterê há um sistema de organização que é um exemplo de democracia. Funcionava como um sistema parlamentar. Havia conselheiros, sedes e até algo que podemos entender como deputados. Uma maneira complexa de organizar uma sociedade pautada em outros sistemas. Ali naquele quilombo viveu mais de 300 pessoas, pretas, afro-indígenas, indígenas e mestiços. Pois é, Teresa de Benguela reuniu toda essa gente para resistir às investidas e ao domínio português aqui em solo brasileiro. Teresa de Benguela também foi símbolo de resistência e organização social. Lá no quilombo de Guariterê, ela plantava, vendia os excedentes, comercializava. Um jornal muito importante da época, o Anal do Vale, em 1770, escreve uma matéria todinha dedicada a entender a complexidade daquele sistema governamental que Teresa de Benguela fazia existir e resistir. Os bandeirantes, mandados pelo governo português, invadiram algumas vezes o quilombo. Em 1775, por aí, Teresa de Benguela foi aprisionada e assassinada. O quilombo voltou a se reorganizar, mas em 1795 os portugueses de fato conseguiram exterminar esse espaço de resistência, mas não apagaram a força, a sabedoria e o empenho de luta pela liberdade que Teresa de Benguela instituiu nos corpos, na memória brasileira. Em 1994, uma escola de samba, a Unidos do Viradouro, promove um carnaval pensado todinho para homenagear Teresa de Benguela. Em 2014, o Brasil cria uma lei para homenagear Teresa de Benguela e a partir de então, dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, no Brasil é homenageada pela figura e pela resistência de Teresa de Benguela. Nossas líderes escreveram na história de resistência. E você, conhece essas histórias? Conhece histórias que falam de mulheres desse tipo?
porque precisamos conhecer essas histórias que nos compõem, muitas das vezes silenciadas pela história oficial, mas que precisam ser vasculhadas e lembradas, porque ela nos oferece caminhos de luta, caminhos de resistência e mais, caminhos que nos permite pensar a sociedade organizada de uma maneira diferente, como Teresa de Benguela aplicou no seu governo. Eu espero que vocês tenham gostado das histórias de hoje. E assim terminamos o nosso Eu, Vocês e uma História. Eu espero que vocês tenham gostado dessas histórias que contam sobre nossas realezas. Teresa de Benguela, Nizanga, rainhas que sobrevivem e resistem para nos inspirar. Contam que nossos passos vêm de longe e são os passos que nos ensinam que há caminho a persistir, pois viemos e somos frutos de realezas que seguem fortes e vivas em todos nós. Teresa de Benguela viveu aqui e inscreveu na história possibilidades de resistência. Ora, quantas histórias assim vocês conhecem? Conheciam a história dessas rainhas? Espero que tenham gostado e que essa e outras histórias possam nos inspirar. Se não conhecemos, precisamos buscar conhecer essas histórias que nos permitem sonhar e lembrar que nossos passos são passos de luta, são passos de sabedoria, que nos mostram outras maneiras de se pensar e organizar o mundo, como Teresa de Benguela fez, como Nizanga e outras. É necessário buscar essas inspirações e conhecer essas práticas, essas memórias que nos trazem até aqui. Vocês conheciam essas histórias? Que tal ir atrás de novas histórias que contam sobre o nosso passado, que muitas das vezes são silenciadas, mas não esquecidas, pois seguimos sonhando com um mundo mais justo de fato, com um mundo onde que nós todos possamos viver a liberdade plena, um mundo onde que não haja esses preconceitos, onde que nossas realezas sejam respeitadas e referenciadas. E assim eu termino essa contação de história e lembro que esse mês o Paraná, a Câmara dos Deputados, instituiu o dia 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, como parte do nosso calendário estadual. Assim podemos lembrar melhor sobre o nosso passado e homenagear nossas rainhas. Espero que vocês tenham gostado. E agora sim, eu deixo o meu beijo grande por todos que estão aí nos acompanhando. Até a próxima e o meu muito obrigada. Eu sou Bela e mando um monte de abraços apertadinhos virtuais e cheios de afetos para todos nós, frutos de grandes guerreiras que são realezas. Até a próxima!